A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos meditar na palavra do Senhor. Nós estamos meditando no livro de Salmos, Salmo de número 1, e vamos tentar encerrar estes salmos. Porque esse salmo de número 1, ele traz muitas lições para nós. Lições espirituais, lições materiais, lições que vai edificar a nossa vida, o nosso conhecimento e a nossa sabedoria. E não é em 1, 2 ou 3 ou em 6 vídeos que nós vamos trazer a definição na sua íntegra. Não é em 2, 3 vídeos que nós iremos trazer a conjectura de todo o texto sem deixar nenhum texto para trás, sem nenhuma simbologia, sem nenhum significado, sem nenhum relato do texto. A Bíblia, ela se renova todos os dias, e todos os dias é uma palavra nova, todos os dias é um versículo novo, todos os dias há um conhecimento e uma sabedoria que vem do alto. E aqui nós vamos tentar encerrar este versículo da palavra de Deus para darmos sequência em outros versículos, em outros capítulos, em outros livros. Salmos de número 1 e o verso 6 diz assim: pois o Senhor prova o caminho do justo, mas o caminho do ímpio leva à destruição. Então, meus irmãos, nós comentamos nesse texto sobre a doutrina. Como todos que me acompanham já sabem o que é doutrina. Doutrina é um estudo sistemático, onde há um sistema, onde você começa e termina, e há um fim. Quando você estuda a doutrina, você começa a padronizar a sua vida. Então você não consegue mais sair desse sistema. Você criou um hábito e criou um costume. Então nós sabemos. Aqui nesse texto nós vamos mostrar que a pessoa que é feliz, ela é doutrinada. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é tida na vida dessa pessoa feliz de dia e de noite. E o que essa palavra, o que essa doutrina traz na tua vida e na minha vida? Quando nós a padronizamos, quando nós a trazemos para o dia a dia, ela nos traz felicidade para não seguir o caminho, o conselho e a vereda de pessoas maus, de pessoas que não têm critério, que não têm caráter, que não têm perspectiva material e nem perspectiva espiritual. Pessoas neutras, que querem o mal, tanto dela como o teu. Então nós vemos também que nessa doutrina, que é um sistema, ela é sistematizada e ela vai trazendo e gerando crescimento. Para o quê? Para você produzir e ser abençoado. Pois você tem a simbologia aqui nesse texto de uma árvore que dá frutos. E frutos não é todos os dias, é numa estação certa, numa estação própria, aonde vai ter o momento exato de alimentar, o momento exato de ser uma bênção na vida das pessoas. O texto também deixa evidente que há a presença do Espírito, que tem o significado da água. Quando o Espírito de Deus entra no homem, ele muda, ele limpa. E nós temos vários textos que falam sobre isso. Vós já estáis limpo pela palavra. E nós vamos olhar mais textos dizendo que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Então a presença de Deus é o próprio Espírito
habitando no homem. E nós vemos que a mudança começa quando o Espírito entra. Mudou. Era só águas por todas as partes. Mas quando o Espírito de Deus painou, habitou, andou, se moveu, esteve naquele ambiente, ela se transformou em terra, ela se transformou em semente, ela se transformou em provisão, ela se transformou em alimento. Então, a presença do Espírito. Foi isso que nós conseguimos encontrar nesse texto. A presença do Espírito de Deus guiando o homem de dia e de noite, para que ele venha produzir e ser uma bênção. Também nós encontramos assim, já na sequência do versículo, dizendo que o ímpio, o pecador, o murmurador, o caluniador, todo aquele que comete erros e pecados, não são assim, entendeu? Não são abençoados, não tem a provisão de Deus, não produz, não ajuda, não edifica. Então nós encontramos esse texto. Esse texto também fala que quando você não tem a presença de Deus, você passará pelo julgamento de Deus. Entenda, você cometeu uma coisa errada, uma coisa que denegriu a imagem de um ser humano, denegriu a imagem de uma sociedade, você passará pelo juízo. Porque tudo que o homem planta, ele tem que colher. Se você plantou um limão, você não vai colher uma laranja. Se você plantou uma laranja, não vai colher uma abóbora. Tudo que você plantar, você vai colher. E Deus está aqui para fazer a diferença. E você vai ver que o texto mostra que o autor, o escritor, dizendo ao próprio texto que ele sopra a palha e ela é levada pelo vento. Palha, lixo, folhas caem, sujam tudo e ele limpa. Não só limpa o ambiente, não só limpa o recinto, como joga no fogo e queima. O que quer dizer isso? Isso quer dizer juízo eterno sobre aqueles que não têm autoridade da palavra de Deus em sua vida. E o texto aqui, para encerrar, vai falar sobre, pois, o Salmo 1:6 diz, pois o Senhor aprova. Pense, pois o Senhor aprova o caminho do justo. O Senhor aprova. Por que o Senhor aprova o caminho do justo? Volta lá em cima de novo. Porque ele medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Por que o Senhor aprova o caminho do justo? Porque ele frutifica, multiplica e abençoa vidas. Qual foi o primeiro mandamento de Deus? Qual foi o primeiro mandamento de Deus em Gênesis? Dizendo, crescei e multiplicai. Esse é o mandamento de Deus sobre a vida do homem. O homem tem que crescer e tem que multiplicar. O homem tem que crescer e abençoar. E aqui o Senhor aprova o caminho do justo, porque ele medita. O Senhor aprova o caminho do justo, porque ele frutifica. O Senhor aprova o caminho do justo, porque ele é feliz na presença de Deus. E nós vemos aqui, ele aprova o caminho do justo, porque o justo anda pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é que te faz levantar da onde você está para adorá-lo e servi-lo de coração. Porque o Senhor aprova o caminho do justo. Porque o justo, ele arrepende-se de tudo que faz, de tudo que é errado e segue o caminho de Cristo. E o arrependimento te leva para mais perto de Deus, para você mostrar para Deus e para quem está ao teu redor que você é dependente da presença e da graça de Deus. Não vai dar certo de eu terminar todos os textos, mas vamos fazer um próximo vídeo e Deus vai trazer bênção para a tua vida. Deus abençoe. Até um próximo vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.